Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo extremamente importante aqui no nosso canal. Presta atenção, pessoal, porque agora o bicho pegou de vez, de uma vez por todas, vamos falar assim. Eu já quero aqui desejar a todos vocês um 2026 cheio das bênçãos de Deus aí para casa de vocês, para a família, que Deus abençoe. E olha só, gente, esse ano promete muito aí. E nós temos informações de que já começou. Vocês sabem que já começou a ficar complicado aí para Alexandre de Moraes e o STF, por conta de tudo que aconteceu, tá? Alexandre de Moraes em maus lençóis aí na entrada do ano e não vai ser fácil escapar dessa, por conta do que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Presta atenção aqui, expulsão de Alexandre de Moraes do STF. Tá? Aí, muitos agravantes em cima. Já inscrevam-se no canal, ative o sino das notificações, sinta esse dedo no like aí, compartilha muito essas informações que eu passo a partir de agora para vocês. Vocês sabem que a própria Rede Globo, né, e também jornalistas da Rede Globo aí estão em cima de tudo isso. Malu Gaspar é uma delas, né, que segundo algumas informações está recuando um pouco, né, não se sabe se é por conta de algumas pressões, ameaças do STF, de Alexandre de Moraes, né, enfim, né, a gente não pode afirmar nada, mas algumas fontes aí falam sobre isso. Mas olha só o que acontece em cima de Alexandre de Moraes, que tira o sono, né, do magistrado a partir de agora. Que eu já tive algumas semanas e fui procurando confirmar com fontes ligadas ao caso, porque isso vinha sendo falado no mercado financeiro e entre integrantes do BC, mas uma coisa é falarem, outra coisa é você apurar para entender como foram os contatos, em que circunstâncias eles ocorreram. E aí eu consegui encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Worcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais, e nesses contatos, e um contato pessoal se deu numa circunstância em que o ministro Alexandre de Moraes pergunta sobre, lá em julho de 2024, naquele momento... De 24 ou deste ano? Desculpa, em julho deste ano, né, em março foi anunciada a proposta de compra do Master pelo BRB, e isso levou a uma abertura de um processo no Banco Central para que o Banco Central avaliasse se aquela compra deveria ser feita ou não, em que circunstâncias se autorizava a compra ou não. E aí, em julho deste ano, quando já havia ali, a gente até já estava publicando isso no Globo, uma questão de uma divisão entre os diretores do Banco Central sobre se autorizava o negócio ou se faria uma intervenção, porque havia questões que depois a gente viu vieram à tona em relação a fraudes. Então, o relato que o próprio ministro fez a um interlocutor que ele chamou o Galípolo e perguntou sobre o caso, sobre a compra, a concretização desse negócio, dizendo que gostava do Daniel Worcaro, que o Daniel Worcaro estava sendo perseguido pelos grandes bancos, porque isso realmente era uma coisa que o Worcaro falava muito no mercado, como ele tinha um negócio inovador e taxas diferentes, não sei o que lá, os grandes bancos não queriam deixar ele entrar nesse mercado. Então era uma coisa que se repetia muito em Brasília nessa época. O ministro, então, disse isso para o presidente do BC, e quando o Galípolo, então, disse para ele que não seria possível aprovar aquele negócio, porque àquela altura já se sabia da fraude, que depois ficou comprovada, levou à liquidação do Master, uma fraude de 12 bilhões de reais, que basicamente o Master falsificou, segundo o Ministério Público, o próprio Banco Central e a Polícia Federal, falsificou contratos de crédito que avalizariam a transferência de 12 bilhões de reais do BRB para o Master. Então, o Galípolo explicou, olha, ministro, não vai ser possível fazer essa aprovação porque a essa altura já tem uma fraude descoberta. Então, o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, se tem uma fraude, não tem mesmo como o negócio ser aprovado. E logo depois, alguns meses depois, no dia 18 de novembro,
A gente soube que fraudes eram essas, o Daniel Vorcaro foi preso, assim como 6 outros executivos ligados do Master e ligados ao Master, e o banco da Master entrou em liquidação. Hoje essa fraude está sendo investigada, vai estar sendo aprofundada pela Polícia Federal, pelo próprio Banco Central. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, e depois você diz, não tem como e tal, você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. Então é uma coisa séria. Depois a gente ainda soube, né, a gente sabe hoje que existe um contrato de advocacia feito com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Foi um contrato feito em janeiro de 2024, então na época desse contato, o contrato estava válido para que ela atuasse em diversos órgãos de Brasília, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, até o contrato fala, defender os interesses do Master e dos seus controladores perante a Receita, a Fazenda Nacional, o CAD, o Banco Central e o Legislativo. E a gente tem procurado, fizemos vários pedidos de lei de acesso à informação para tentar achar onde a Viviane Barsi de Moraes exerceu essa advocacia. No Banco Central, segundo a informação fornecida via lei de acesso à informação, ela não apresentou nenhuma petição, não pediu nenhuma reunião, não esteve com ninguém, não entrou como parte em nenhum processo. No CAD, que é o Conselho de Avaliação, Conselho de Defesa da Concorrência, também não tem registro da atuação dela lá, embora o CAD tenha avaliado a compra do Master pelo BRB, inclusive aprovou um negócio, porque do ponto de vista de concorrência, 2 bancos muito pequenos, não houve problema. E nós estamos esperando as respostas de outros órgãos que a gente fez via lei de acesso para tentar entender onde exatamente se deu a atuação da Viviane. A atuação do ministro, a gente está vendo qual foi, por mais que tenha sido uma conversa imprópria entre 2 agentes do Executivo que têm ali seus papéis a zelar, e é isso que a gente está expondo aí. Acho importante dizer que foi uma apuração feita ao longo do tempo, com várias pessoas que tiveram essa informação, de integrantes do Banco Central, no caso, uma delas do próprio ministro, e eu tive a preocupação de cruzar as informações para entender como que isso se conectava. Sempre é possível que as pessoas possam estar te passando uma informação para plantar uma coisa contra um inimigo. Tudo isso é possível, a gente que faz jornalismo sabe, mas aí nesse caso eu estou bem segura do que eu estou afirmando, porque realmente as fontes foram uma completando o quebra-cabeça da outra e uma avalizando a informação da outra. Eu acho uma coisa super que eu já tive há algumas semanas. Pessoal, então tá aí a própria Malu Gaspar falando sobre tudo isso que aconteceu aí no Banco Master. Depois disso, algumas fontes dizem que ela recuou por conta de pressão aí, né? Lógico que caíram em cima dela, mas ela deixou bem claro aí que ela cruzou informações, ela foi atrás das informações, tirou a limpo tudo e concluiu que sim, havia incoerência ali entre essas ligações, né? Inclusive ela citou ali que a própria Viviane Barsi, a mulher de Alexandre de Moraes, disse que tinha contrato, né, com o banco Master ali para defender, como tem o escritório de advocacia, mas não foi encontrado registro dessa defesa, então complicou mais ainda, tá? Fique atento. Os pedidos de impeachment aí contra Alexandre de Moraes, expulsão do STF, estão em ação aí e logo, logo vai piorar muito aí. Um abraço forte, Deus abençoe você, sua família, até o próximo vídeo.